em reverência à palavra de Deus, para nós já fazermos a leitura do texto desta noite, da mensagem. É uma palavra muito conhecida, o Salmo de número 23, e eu quero meditar com você acerca das bênçãos que advêm do relacionamento de um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa com Deus. Nós nos relacionamos diariamente com várias pessoas. Quando nós nos relacionamos com Deus, a bênção do relacionamento com Deus nos alcança. E a palavra que nos comunica isto é o Salmo de número 23. E quando nós olhamos para este Salmo e meditamos nele, nós vamos entender que vai além de uma promessa, vai além de uma advertência, mas é um conselho que o próprio salmista Davi nos mostra, que o relacionamento com Deus proporciona para o homem, para a mulher, grandes bênçãos. Vamos ler Salmo de número 23, o texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente que a bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Toma o seu assento, fica à vontade na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. O Salmo de número 23, meus irmãos, ele faz parte daquilo que nós conhecemos como um grande inário. É o inário de Israel. Todos estes salmos que nós temos conhecimento, do Salmo 1 ao Salmo 150, fazem parte de cânticos que são comuns ao povo de Israel. E estes salmos, podemos assim dizer, são divididos pelo menos em 3 categorias. A primeira categoria é onde nós encontramos salmos de louvor e gratidão a Deus, por tudo aquilo que Deus fez, que Deus faz e que Deus ainda fará. Uma segunda característica dos salmos é que eles expressam a necessidade do ser humano. Nós vamos ler em vários salmos o salmista Davi, pedindo socorro a Deus, clamando por misericórdia, demonstrando as suas angústias, dentre outros personagens bíblicos que expressam as suas necessidades. E uma terceira característica dos salmos é que eles são uma instrução divina, é a sabedoria de Deus comunicada ao homem. Eles podem ser divididos pelo menos nestes 3 grandes temas. E o Salmo de número 23, ele se encaixa no salmo de gratidão e louvor a Deus por aquilo que Ele faz. Ele se encaixa no momento de adoração a Deus. Quando o salmista, ele começa, inspirado por Deus, a escrever este salmo, ele está engrandecendo a Deus, porque Deus é aquele que remete as suas bênçãos às pessoas que se relacionam com Ele. E dentro desse contexto, o salmista, ele vai nos trazer uma metáfora, ele vai nos trazer uma figura de linguagem, e vai trazer o relacionamento de um pastor e de uma ovelha. E dentro deste relacionamento de pastor e ovelha, ele ilustra o relacionamento do homem com Deus. E dentro dessa estrutura muito conhecida, nós vamos perceber aqui que o salmista logo começa o salmo nos chamando a atenção para algo, dizendo que o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Podemos assim entender que o salmista, ele tem a preocupação de chamar a atenção das pessoas que possuem necessidades. E aqui eu faço uma pergunta inicial e retórica: quem é que não tem ou que não possua necessidades? Logo, todos possuímos necessidades. Todos nós temos necessidades. Este salmo é direcionado a pessoas que possuem necessidades. Por isso ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e todas as minhas necessidades o Senhor suprirá, porque nada me faltará. E quando falamos de necessidades, há vários estudos sobre os tipos de necessidades que o ser humano tem. E talvez a teoria mais conhecida é a teoria de Maslow. Maslow, ele vai desenhar uma pirâmide e vai elencar em 5 degraus as necessidades que o ser humano possui. E curiosamente, o Salmo de número 23 mostra que Deus supre todas as necessidades descobertas na pesquisa de Maslow. Ele vai mostrar que a primeira necessidade do ser humano em sua pesquisa é a necessidade fisiológica, é aquilo que nós temos no nosso físico como necessidade, a fome, o descanso, entre outras necessidades físicas. E o Salmo de número 23 diz que o Senhor é aquele que supre as necessidades fisiológicas do homem. Em segundo lugar, Maslow, ele vai descobrir que o homem sente necessidade de segurança. Quem é que não gosta de sentir-se seguro, protegido, de estar em segurança, de ter segurança na sua família, segurança financeira? Todos nós gostamos de ter estabilidade. E o Salmo de número 23 comunica que quando nos relacionamos com Deus, Deus ele supre a necessidade de segurança também. Maslow, ele vai também nos dizer que há uma necessidade de estima. O homem deseja conquistar alguma coisa, o homem deseja possuir alguma coisa, e uma das principais é ser reconhecido. O homem busca o reconhecimento, e aqui no Salmo 23 nós vemos também que quando nos relacionamos com Deus, Ele proporciona o suprimento para esta necessidade. Ele nos reconhece não apenas como suas ovelhas, Ele nos reconhece também como seus amigos e como seus filhos. O Salmo de número 23, ele vai mostrar para nós que todas as necessidades humanas são supridas por Deus. Em quarto lugar, na teoria de Maslow sobre as necessidades do ser humano, nós vamos entender que o ser humano tem necessidade de sentimentos. Ele sente, ele precisa estar em comunidade, em relacionamento, ele vai se alegrar, ele vai chorar, ele vai ter sentimentos bons, sentimentos desagradáveis, mas tudo isso está relacionado, inclusive com as amizades. E aqui nós vemos que o relacionamento do pastor com a sua ovelha não é apenas um relacionamento comerciário, onde ele visa tirar proveito da ovelha, mas é um relacionamento íntimo, é um relacionamento que proporciona cuidado, abrigo, alimento para aquela ovelha. E muitas vezes nós também sentimos estas necessidades de sermos ali abraçados, de termos um amigo próximo, de sentirmos algo bom. E nesta noite a boa notícia é que Deus está interessado em suprir as nossas necessidades. A quinta e última necessidade da pirâmide ou da teoria de Maslow é a necessidade de realização. O homem busca satisfação. O homem busca ser realizado no sentido pessoal, no sentido profissional. As pessoas buscam sucesso e é natural que isso aconteça. O ser humano tem esta necessidade de ser realizado. E aqui nós vemos também que o Salmo de número 23 mostra que se tivermos um relacionamento íntimo com Deus, Ele supre essa necessidade de realização e de satisfação, porque nós lemos já no finalzinho
finalzinho eu vou comentar mais sobre isso, que o Senhor nos recebe como convidados de honra e enche o nosso copo até derramar, o nosso cálice até transbordar. É satisfação garantida quando temos um relacionamento com Deus. E essa palavra, como eu disse, ela é direcionada para todos nós, porque ela é direcionada a pessoas que têm necessidades. Se nós temos necessidades, este salmo vem em nossa direção, nos comunicando que Deus está interessado em suprir as nossas necessidades. E quando falamos de suprir necessidades, nós utilizamos o Salmo 23 muito frequentemente como uma promessa de Deus. E nós vemos frases coladas em veículos, vemos frases em vários os lugares: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como uma promessa que se cumprirá em um futuro. Porém, o Salmo de número 23 ocorre no tempo presente. É claro que nós temos alguns verbos futuros aqui, mas o salmista está dizendo que o relacionamento com Deus produz resultados imediatos. Quando nós nos relacionamos com Deus, o Deus, Ele vai trazer para nós estas bênçãos e vai nos alcançar com resultados imediatos. Isto é muito bom para nós, isto é excelente para nós, ter um relacionamento com Deus e ser agraciado com a bênção de Deus no mesmo instante. E quando olhamos para este salmo de forma mais intencional, nós podemos ainda fazer mais algumas perguntas. O salmista que está cantando este salmo é um homem que possui algumas coisas. É um homem que tem posse. Davi tem uma família, Davi tem recursos, mas ele está ainda dizendo que nada lhe faltará. Nós podemos ainda perguntar, talvez para nós mesmos: nós temos alguma coisa? Temos. Nós temos necessidades? Temos também necessidades. Só que muitas pessoas possuem vários bens, mas não são satisfeitas com aquilo que possui. Há muitas pessoas que têm vários bens materiais, vários bens espirituais, várias coisas, têm uma família, têm vida, têm uma estrutura, mas ainda assim não são satisfeitas. E o que falta a essas pessoas não são acrescentar coisas ainda a mais, mas é o relacionamento com Deus que vai suprir todas as necessidades e satisfazer o homem e satisfazer a mulher. Por isso, você que está me ouvindo neste instante, entenda que ter as posses é muito bom, que receber bênçãos de Deus é excelente, mas nós só seremos totalmente satisfeitos quando nos relacionarmos com Deus. Relacionamento com Deus garante para nós satisfação total, espiritual e fisicamente. Agora, para entendermos um pouco melhor as bênçãos que advêm deste relacionamento, nós precisamos entender que a primeira orientação que o salmista ele nos dá é que nós teremos a necessidade da orientação suprida. E quando falamos de orientação, falamos de direcionamento. E quantas pessoas estão perdidas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, qual a direção, qual o caminho tomar. Quantas pessoas estão realmente perdidas sem saber como lidar com o seu casamento, como lidar no seu ambiente de trabalho, com os seus estudos. Começam um projeto e muitas vezes não concluem, não sabem o que fazer. Há uma instabilidade no tempo em que nós vivemos. As constantes mudanças têm afetado muitas vezes a segurança das pessoas fazerem escolhas, das pessoas se sentirem bem orientadas. Muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer e talvez você que me ouve, você que veio aqui também está talvez desorientado ou desorientada, sem saber qual a ação que você deve executar, qual o caminho que você deve seguir, qual é a escolha que você deve fazer
fazer, mas o relacionamento com Deus proporciona para nós a garantia da satisfação desta orientação, porque o Salmo, ele vai dizer para nós: Ele me guia pelas veredas da justiça. O Senhor vai nos guiar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos orientar, Ele vai suprir esta necessidade. Quantas pessoas que realmente não sabem o que fazer, não têm uma perspectiva de vida, não sabem o que vão planejar, porque perderam o foco, estão sem orientação. Mas o relacionamento com Deus, Ele traz esta orientação necessária. Deus vai nos orientar, é Ele mesmo quem vai nos guiar, é Ele mesmo quem vai nos tomar pelas mãos e vai nos levar ao porto desejado, ao caminho seguro. Uma segunda necessidade que nós vemos aqui, que não irá nos faltar, é restauração. Porque antes ainda de pensarmos em fazer algumas escolhas ou tomarmos alguma orientação, muitas pessoas estão realmente sem um norte, porque estas pessoas, elas já tentaram e não conseguiram, se frustraram, se decepcionaram. Muitas pessoas tiveram experiências terríveis e precisam ser restauradas, psicologicamente, emocionalmente, precisam ser restauradas financeiramente, precisam ser restauradas no seu físico, na sua saúde. Nós precisamos ser restaurados na força espiritual, na força física, em tantas coisas. Só que quando nós buscamos muitas vezes uma solução, nós não encontramos, mas num relacionamento com Deus, Ele supre esta necessidade de restauração, porque Ele refrigera a nossa alma. O trabalho excessivo produz alta temperatura, um trabalho excessivo produz uma sobrecarga, um trabalho excessivo produz uma sobrecarga que nos faz muitas vezes desanimar, querer parar, desistir, não querer mais caminhar. Mas quando estamos nesta situação, onde as lutas nos cercam, onde os problemas estão pesando sobre nós, nós vemos o convite do Salmo dizendo: Ele refrigera a minha alma. Nós vemos um convite de Jesus que diz para nós: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Um relacionamento com Deus traz para nós o suprimento da restauração e do refrigério que a nossa alma precisa. O refrigério é a renovação, o refrigério é voltar ao estado anterior, àquele último estado. Ou seja, se estamos cansados, o Senhor nos trará a um estado de disposição. Se estamos caídos, o Senhor nos restaurará a uma posição de estar em pé. Se estamos muitas vezes desorientados, o Senhor nos trará novamente a uma posição onde nos orientará e Ele suprirá esta necessidade de restauração. Tem pessoas que precisam que o seu casamento seja restaurado. Tem pessoas que precisam que as suas amizades sejam restauradas. Talvez você que está aqui e me ouve, precisa também de um refrigério de Deus, precisa de um alívio de Deus, de uma restauração de Deus. Isso será alcançada através de um relacionamento com Deus. O Salmo está baseado sobre o relacionamento do pastor com sua ovelha. E esta simbologia se aplica em um relacionamento do homem com Deus. Nós temos nos relacionado com Deus. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor, então não precisamos temer, não precisamos ficar aflitos, não precisamos nos desesperar. O Senhor é o nosso pastor e Ele vai suprir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos refrigerar e ainda vai nos encorajar. Não faltará coragem diante do perigo, porque o Salmo nos comunica: ainda que eu ande pelo vale
vale da sombra, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal alguma. Quem é que em sã consciência não tem medo? Quem é que em sã consciência, de cara com o perigo, não temerá? Com certeza é instinto protetivo o medo. O medo é um instinto natural que nos protege. Quando vemos o perigo e sabemos que vamos correr um alto risco, o sentimento do medo nos afasta daquela situação. É para nos proteger. Só que o salmista, ele está dizendo, olha, diante de uma situação em que o meu instinto, ele vai se aguçar com medo, isso pode ser instintivo para me proteger. Eu sei que o que vai me proteger não é o meu instinto, não é a minha intuição, aquilo que vai me proteger não é a renda que eu tenho guardada, o que vai me proteger não é a força do meu braço, o que vai me proteger não são os contatos e conexões que eu tenho diante do perigo. Eu sei que quem vai me proteger é o Senhor, porque Ele tem a sua vara, Ele tem o seu cajado, Ele supre a necessidade de proteção, Ele supre a necessidade de segurança. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O medo não vai me neutralizar, ele não vai me parar, não vai me fazer retroceder, mas eu confiarei no Senhor, porque o Senhor supre esta necessidade, me trazendo coragem. Talvez há pessoas que estão com medo da situação em que estão vivendo, tem pessoas que estão com medo da enfermidade, estão com medo do mal, estão com medo das situações adversas da vida, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Se você tem um relacionamento com Deus, não tema, porque Ele supre esta necessidade, te dando coragem para avançar, te dando coragem para ir adiante, te dando coragem para lutar e vencer, porque você é mais que vencedor e mais que vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 118, ele diz, o Senhor está comigo e não temerei o que pode me fazer o homem. Os temores se vão, eu não temerei o que pode me fazer o homem, eu não temerei o que pode me fazer o mal, eu não temerei as adversidades desta vida, eu não ficarei parado, nem prostrado, nem inerte, eu avançarei, porque eu tenho um relacionamento com Deus, e Ele supre as minhas necessidades. Há uma passagem interessante em Êxodo, capítulo de número 14, quando o povo está caminhando no deserto, e Deus estava guiando o povo. Daqui a pouco eles encontram o mar vermelho em sua frente, e automaticamente, naquele sentimento, naquele instinto de medo, eles não vão adiante, eles param ali, e todo mundo para. Moisés para, a multidão para, porque tem medo de adentrar ao mar vermelho. A consequência para aquele que não sabe nadar, ele pode morrer afogado. Eles não sabem o perigo que aquelas águas podem causar, por isso eles param. O medo nos faz parar. Quando Moisés vai clamar a Deus, eu acho interessante o que Deus responde para Moisés. Ele diz, porque clamas a mim, Moisés. Em outras palavras, vamos atualizar e podemos dizer o seguinte, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, por que você está orando a mim? Eu já não falei para você andar, Moisés, não tenha medo daquilo que os teus olhos estão vendo, não tenha medo da dificuldade que aparece diante de você, Moisés. Se eu mandei, se eu estou guiando, se eu sou o pastor, se você tem relacionamento, anda, Moisés, porque este mar que está na sua frente será aberto. Moisés clamou a Deus e Deus questionou, por que clamas a mim, Moisés? Não era hora de clamar, era hora de enfrentar sem temer. E quantas vezes nós, na hora de avançar, nós paramos,
nós queremos uma confirmação a mais. Nós queremos orar ainda um pouco mais, mas é porque nós tememos e o medo nos fez parar, mas nesta noite Deus está suprindo esta necessidade de coragem, Ele está nos encorajando, Ele está nos animando, e aquilo que Ele disse para Josué é verdadeiro: esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo, e aonde pisar a planta do teu pé, é terra que eu darei a ti por herança. Então nós não vamos temer diante dos filisteus, diante dos gigantes, diante das dificuldades. Nós vamos caminhar entendendo que um relacionamento com Deus supre a necessidade que temos e nos dá coragem para avançar e vencer, e o nome do Senhor ser glorificado. Ainda, louvado seja Deus, ainda nós podemos destacar aqui deste texto, que mais uma das bênçãos que Deus, Ele traz para nós, através deste relacionamento com Ele, é que não nos faltará uma presença divina e particular, exclusiva para mim e para você. Nós cultuamos a Deus publicamente e coletivamente. Nós temos atividades que reúnem centenas, que reúnem milhares de pessoas. Isso é muito bom. Mas nós precisamos entender que este Deus do coletivo é o Deus do pessoal, do individual também. O mesmo Deus que nos quer ver todos de mãos erguidas ao céu, numa só fé, num só amor, é o Deus que também quer nos encontrar no secreto do nosso quarto, quando fechamos a porta, seguindo a orientação de Jesus e oramos ao Pai no secreto. Ele é um Deus de relacionamento individual. Nós vivemos numa sociedade que é chamada sociedade líquida, que é apelidada de sociedade líquida, volátil, aonde os relacionamentos, eles não são duradouros, aonde os relacionamentos não são individuais, eles não são profundos, mas pelo contrário, eles são pautados em um interesse superficial. Talvez você pode aí parar e pensar um minutinho em quantas pessoas se aproximaram de você, apenas interessada em tirar benefício da sua vida, apenas interessadas em superficialmente lhe conhecer, e talvez há essa necessidade de ter um relacionamento profundo, ter um relacionamento pessoal, e o Salmo 23 nos comunica que esta necessidade não será suprida por A, não será suprida por B nem C, mas será suprida por Deus. Ele que é o Deus das multidões, também é o Deus do individual. Ele que é o Deus das multidões, é o Deus também do pessoal. Ele que é o Deus das aglomerações, é o Deus também do individual, e Ele quer suprir esta necessidade, nos trazendo a sua presença divina, de maneira pessoal. Ele quer este relacionamento pessoal conosco, porque o Salmo diz: tu estás comigo, ó Deus, tu estás comigo. Em várias passagens nós vemos que Ele é o Deus de Israel, Ele é o guarda de Israel, é o Deus da nação, é o Deus do coletivo, é o Deus das multidões. Mas o salmista entende que Deus supre a necessidade de um relacionamento pessoal, e ele diz: tu estás comigo, ó Deus. Será que nós podemos parar para pensar na profundidade desta frase? Será que nós podemos parar para pensar na profundidade desta frase que o Salmo nos comunica? Porque tu estás comigo, ó Deus.
Deus. Muitas pessoas imaginam Deus lá no longínquo do espaço cosmo, ou em outra dimensão, assentado em um trono inacessível, e é bem verdade que o nosso Deus é transcendente, Ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. É bem verdade que em muitos casos é inacessível à mente, é inacessível às palavras, é inacessível muitas vezes à teologia, à filosofia, explicar quem é este Deus. É inacessível ao homem tentar entender um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele é imanente. Ao mesmo tempo que Ele pode e está sentado num alto e sublime trono, aonde nós não conseguimos nem chegar com a nossa mente, Ele também está conosco, Ele está contigo, Ele está com você aonde você está, Ele está contigo em todos os instantes, porque Ele é um Deus de relacionamento pessoal. Deus não está longe, Deus não está distante, Deus não está inacessível, não. Ele nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, para fazer de nós morada dele, para fazer em nós o seu templo, para habitar em nós e estar conosco. O próprio Cristo promete dizendo: enviarei o Consolador, que estará convosco. É relacionamento pessoal. Já pensou nisso? Você tem a pessoa de Deus, um relacionamento pessoal com Ele, e isso faz toda a diferença, porque quando nós paramos para pensar, nós muitas vezes revivemos o que Asaf viveu. Asaf escreve o Salmo 73, e ele diz no Salmo: quando olhei a prosperidade do ímpio, os meus pés quase vacilaram. Ele sentiu inveja do ímpio, porque o ímpio até na sua morte tem largueza, tem folga. Até na sua morte o ímpio tem ali tudo que precisa. E Asaf, quando contempla o ímpio, quando contempla aquele que não é servo de Deus, ele percebe também que estas pessoas recebem bênçãos, que essas pessoas recebem benefícios, que essas pessoas têm também do bom e do melhor. Só que quando ele entra no templo de Deus, e ele entende que um relacionamento pessoal com Deus o ímpio não tem, ele entende o que faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não é o externo, não é aquilo que nós externamos, mas é aquilo que nós somos com Deus, e Deus é para conosco. O relacionamento, quando ele entra no templo para se relacionar com Deus, para adorar a Deus, para pensar em Deus, para refletir em Deus, ele vai ver que o final do ímpio, por mais que ali materialmente ele tenha uma despedida muito pomposa, muito boa e invejável, ainda assim o destino dele será cruel, porque ele não teve um relacionamento com Deus. O que faz a diferença é ter um relacionamento com Deus. E falando em relacionamento com Deus, nós lembramos de uma parábola de Lucas. Jesus nos conta acerca de dois homens. Um não nos tem a identidade revelada, ele é adjetivado, ele tem uma qualidade: ele é rico e vive uma vida regalada todos os dias. Porém, há um outro homem que a sua identidade nos é revelada. O seu nome é Lázaro. E Lázaro nos reporta a alguém que é amigo de Jesus. João capítulo 11 diz que Jesus amava a Lázaro. Então, quando Jesus utiliza este nome na parábola, Jesus está nos reportando e nos dizendo: a alguém que é o meu amigo, que eu amo. A Bíblia diz que a vida destes homens eram muito distintas. Um vivia todos os dias regalado, vestia-se de púrpura, banqueteava, tinha
tudo do bom e do melhor. O outro, vestido em farrapos, estava do lado de fora, coberto de chagas, os cães eram seus companheiros, e ele não tinha nada de bom, nem para dar, muito menos receber. Aí nós vemos que estes dois partem, e agora eles continuam com uma vida distinta. O rico, não por sua riqueza, o rico não por sua roupa de púrpura, o rico não por banquetear, o rico porque não era um homem que tinha relacionamento com Deus. Ele morre, é sepultado, e quando percebe, está ardendo em chamas. Ele pede e suplica que uma gota de água seja ali colocada na sua língua para que haja refrigério, para que seja refrescado. Lembra do refrigério que o relacionamento com Deus traz? Esse rico, ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não teve nenhum refrigério de uma gota d'água na sua língua. Mas o Lázaro morreu, e os anjos levaram ele ao seio de Abraão, onde estava sendo consolado. Há uma diferença que não é pautada nas posses, que não é pautada nos objetos, que não é pautada em acumular tesouros nesta terra. Há uma diferença: aquele que se relaciona com Deus, a sua necessidade é suprida, e a maior de todas as necessidades é a restauração e salvação da alma, e esta nos é garantida pelo sangue de Jesus, que já nos comprou, que já nos lavou, que verteu na cruz do Calvário e já supriu a necessidade de perdão, já supriu a necessidade de salvação, e em Cristo nós somos restaurados à posição de filhos e de herdeiros deste Deus. A maior de todas as necessidades, a salvação, é adquirida através de um relacionamento com Deus. E para nós já caminharmos para finalizar aqui, eu preciso te dizer ainda que há uma necessidade que Deus ainda supre. E qual é esta? É a necessidade do conforto. Não o conforto apenas de fisicamente, mas o conforto espiritual, o conforto para a alma, o conforto da segurança da nossa salvação. Porque ele diz aqui, olha, a tua vara, o teu cajado me consolam, isto é conforto para os sentimentos, é conforto para o psicológico. Ainda vai terminar, vai encerrar dizendo que certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Deus vai nos trazer confortos nos momentos de angústia, Deus vai nos trazer conforto nos momentos de aflição, nos momentos de deserto, de tempestade, nos momentos de dificuldade. Nós poderemos ter as mesmas experiências de Paulo, nós saberemos estar na bonança, mas também passar necessidade, só que em todas essas coisas estaremos confortáveis, porque sabemos que o Senhor é quem nos fortalece. Paulo, ele não temia, Paulo, ele não ficava desanimado devido à mudança de circunstância em sua vida, porque Deus proporcionava a ele este conforto, esta segurança, e não nos faltará este conforto, não nos faltará esta segurança de que em todos os momentos, estágios e fases da nossa vida, Deus estará conosco. E o melhor de tudo aqui é que nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Nós estamos em uma igreja confortável, nós buscamos roupas confortáveis, uma casa confortável, aconchegante. Nós buscamos aí um lugar confortável, um assento, quando estamos cansados, sim ou não? Nós buscamos esses confortos. Mas agora imagina o conforto que deve ser habitar na casa de Deus.
E Jesus disse, garantiu para nós: eu vou preparar as moradas. Não turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há várias moradas. Este conforto está reservado para aquele que se relaciona com Deus, para aquele que é ovelha do Senhor. Este conforto não está acessível para autoridades desta terra. Este conforto não está acessível para endinheirados desta terra, para intelectuais desta terra. Este conforto não é reservado para pessoas famosas desta terra, é reservado para pessoas que se relacionam com Deus. Morarão e habitarão na casa do Altíssimo aqueles que se relacionam com Deus. Tem alguém que se relaciona com Deus aqui? Levanta a sua mão e diga glórias a Deus. Graças a Deus. Nós vemos então que este Salmo 23, ele nos comunica que todas as necessidades, Deus ele pode suprir. Seja a necessidade física, seja a necessidade da segurança, a emocional, seja a necessidade da autoestima ou da estima, seja a necessidade da realização, Deus ele supre todas as necessidades do homem e da mulher.